Oi pessoal, aqui é a Aruxa para o blog Hall dos Heróis. Pois é, gente, vamos lá, vamos falar dos heróis dos filmes para 2011, né? DC, Marvel vão estar trabalhando com filmes, vão estar tendo essa corrida, né, aos cinemas, a corrida, a disputa pela bilheteria, melhor assim colocando. E vamos começar pela Marvel, né? Eu quero começar pela Marvel porque a Marvel ela que está mais à frente disso, né? Começou com X-Men, né? Mas aí qual foi o boom, né? Qual foi a explosão? Homem de Ferro. Exatamente aquilo ali foi o casamento perfeito. Robert Downey Jr. como Tony Stark, perfeito. Jon Favreau acertou na mosca quando foi escolher o Robert Downey Jr. para interpretar o Tony Stark, porque ele literalmente, por mais que ele não conheça, o ator já deu em várias entrevistas dizendo que conhece pouco o personagem, pouco o quadrinho, mas assim, ele conseguiu casar perfeito, ficou ótimo. E aí a Marvel cresceu seus olhos, então resolveu trabalhar toda a sua linha Marvel Knights, como é chamado nos quadrinhos. Então, vai trabalhar o filme dos Vingadores, até que enfim. Vamos ver a equipe dos Vingadores, vamos ver toda aquela turma. Mas aí, vai vir por parte. Primeiro vai começar com o filme do Capitão América, depois vamos passar para o Thor, e aí vem o filme da equipe. Eu já estou comentando isso há um bom tempo no blog, já falei muito em relação a isso, aí em relação a dois personagens, né? Mark Ruffalo como Hulk. Olha, eu já vi um filme ou outro do Mark Ruffalo, não é um ator assim de grandes bilheterias, né? Pouca gente conhece o trabalho do Mark Ruffalo, por mais que ele tenha trabalhado há bastante tempo, né? Mas assim, ele como Hulk, eu não sei como é que vai ficar, né? De primeiro, assim, com a notícia, quero deixar bem claro, com a notícia eu não gostei. Porque Edward Norton ficou ótimo como Hulk. Quem conhece o personagem, sabe dos problemas que o Bruce Banner tem em ser o Hulk, o lance que ele tem com a Betty Ross, que ele não pode mantê-la muito próximo a ele. Então, o Edward Norton ficou ótimo, ficou legal, porque o Banner é aquele jeitinho mesmo assim, todo magricela, todo sem jeito e tal, um pouco assustado, né, mas com aquela grande convicção. E o Norton conseguiu passar isso. Né? Ele, um grande ator, né, praticamente desde os Silêncios Inocentes, ele mostra realmente mesmo que ele entra bem nos personagens, né? Vamos superar o filme. Pela notícia, volto a dizer, pela notícia, não me agradou. Capitão América, Chris Evans. Quem já conhece o ator sabe, é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Os dois filmes do Quarteto Fantástico foram bons, gostei, muito legal. Entrou mesmo na temática do quadrinho, de como é os quadrinhos do Quarteto Fantástico, né? Aí qual é o problema? Convida o Chris Evans para ser o Capitão América. Beleza, assim, né? O que vai acontecer? Vão ter que substituir o Tocha Humana. Ou seja, cortaram a possibilidade de a gente ter, como já aconteceu nos quadrinhos, uma união dos Vingadores com o Quarteto Fantástico, né? E assim, o Chris Evans, para quem gosta de quadrinhos e ter aquela mania de comparar o personagem desenhado com um ator na vida real, torceu o bico. Por quê? Porque o Chris Evans, por mais que ele tenha um bom físico e tal, ele tá fazendo um laboratório ótimo, tá treinando, tem fotos atuais agora dele, ele já como Steve Rogers, o corpo dele tá diferente, ele já tá um pouco malhado, certo? Mas ainda não chega perto do que é o Steve Rogers, aquele grande militar, aquele grande super soldado, né? Ele é um bom ator, principalmente nessa linha de heróis, nessa linha de ficção, né? Fez o Tocha Humana, depois ele protagonizou o filme Heróis, junto com a Dakota Fanning, né? Ficou super legal também, gostei do filme, bem interessante. Mas aí, vamos ver como é que vai ficar as filmagens, né? Mas assim, eu realmente, nesse ponto, deles terem tirado o Chris Evans do Quarteto Fantástico e ter jogado no Capitão América dentro da equipe dos Vingadores e ter cortado essa possibilidade de ter uma união das duas equipes no futuro, uma ideia possível para os estúdios, para a produtora, realmente frustrou. Agora é só esperar por isso, né? O que nós temos também para DC? A DC está investindo mais em animação. Bruce Timm, o rei da animação, conhecendo muito dos personagens, muito das edições especiais antigas mesmo, da década de 80, ou então até um pouquinho antes, né? Estão sendo tudo preparado, tudo em animação. Olha,
desde a Nova Fronteira, desde o filme da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, a morte do Superman, que também foi super, que foi filmado, ficou super legal, né? Tá sendo assim ótimo. Esse mês agora de setembro saiu Batman e Super-Homem Apocalipse, que é a continuação de Batman e Super-Homem Inimigos Públicos, que é a história da Kara Jor-El, da Supermoça, a prima do Superman. Rapaz, a animação tá ótima. A DC tá muito bem investindo nesse negócio de animação, coisa que a Marvel não tá fazendo. Mas aí, mas ela tá perdendo em relação à bilheteria. Por quê? Porque as animações não estão indo para o cinema, vão ser sempre lançadas em DVD ou Blu-ray, né? Então, vai sair o filme da Liga para 2011? Não, não ainda para 2011. Também nós vamos agora sair um pouquinho dos quadrinhos e vamos entrar para a linha brinquedos e animação. Mattel. Mattel, junto com a Paramount Filmes, resolveu lançar o filme do Max Steel. Quem já conhece esse boneco de ação, convidou Taylor Lautner, né? Quem conhece Jacob do Saga Crepúsculo, né? O lobisomem Jacob. Pois é, convidou o Taylor Lautner para ser o Max Steel. Agora vamos lá, vamos ao pontinho. Por que Taylor Lautner? Taylor Lautner, desde os 6 anos de idade, ele é, além de ator, ele é um artista marcial. Ganhou muitos prêmios, ainda ganha muitos prêmios, ainda ele compete, por mais que ainda ele tenha 18 anos de idade, por mais que toda a fama que ele conseguiu com a saga Crepúsculo, né, ainda ele está competindo, né, ele é um artista marcial, ele pratica karatê, então ele sempre tem grandes títulos, ele sempre está competindo. Então, acharam que, pegando o Taylor Lautner, né, com o Max Steel, casava. Max Steel é um grande artista marcial também, ou seja, ele é um super espião que sabe combater e também ele é um atleta radical. E o Taylor Lautner tem todo esse pique para poder interpretar o Max Steel. Além do mais, segundo relatos da própria Paramount, é uma ajuda que vai ter, além da Paramount assumir uma grande bilheteria, que eles estão esperando que o filme Max Steel seja um sucesso, assim como a venda dos brinquedos para a Mattel também vai ajudar na carreira do Taylor Lautner, né? Porque ele está com 18 anos agora, é novo, é um jovem promissor, entendeu? Então, logo no começo de sua carreira, se ele tiver todas essas chances, vai ser melhor ainda para ele, para pegar outros papéis. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não tenho nada contra o Taylor Lautner, né? Desde quando ele fez Shark Boy e Lava Girl, que por ele ser um artista marcial, foi por isso que ele foi convidado a fazer esse filme, né? Quem conhece já assistiu há um tempo atrás, né? As aventuras de Shark Boy e Lava Girl 3D, muito bom, né? E a atuação dele, ele lutando, combatendo, ficou interessante para um jovem que naquela época ele só tinha apenas 13 anos de idade. Há um vídeo na internet também que eu vi logo depois, dele, nesses torneios de artes marciais que ele participa. Realmente o garoto é muito bom. E se, como diz na internet, até hoje ainda ele está competindo, ainda ele está praticando, então eu acho que da época dos 13 anos dele para agora, ele deve ter melhorado e muito o desempenho dele. Então, pode ser uma boa aposta o Max Steel mesmo sendo o Taylor Lautner, né? Agora também a questão é, o Hugh Jackman declarou uma vez, brincando na Comic Con em San Diego desse ano, o Hugh Jackman, né, foi convidado para lá para estar apresentando, né, alguns dos seus filmes, e ele brincando, eu não sei se foi ele brincando, ele comentando sobre o próximo filme dos X-Men que já está sendo filmado. Já existem fotos na internet que é X-Men First Class, ou seja, vamos estar contando a origem de como se formou a equipe dos X-Men, com algumas alterações, né? A galera que conhece o quadrinho sabe que a gente não vai ter a presença de alguns personagens mesmo que era da equipe original por já estarem ingressando como adolescentes ainda no primeiro filme, que é o caso do Bob Drake, que é o caso da Vampira, né? Então, o Hugh Jackman, ele declarou que achava interessante que o Taylor Lautner fosse o Wolverine mais jovem, né? Que ele interpretasse o Logan, nosso baixinho invocado, né? Porque ele já estava acostumado a fazer lobisomem, né? E o Wolverine tem esse misto assim de lobo e tal, ele se diz assim, um lobo solitário. Então, eu não sei se foi sério mesmo. Levando em consideração que o Hugh Jackman, geralmente, boa parte das produções dos filmes que ele faz sai do bolso dele, então, ele chegar para o Taylor Lautner e dizer, ou para uma produtora, e dizer que bancaria o cachê dele
Para ele fazer esse tipo de filme, eu não duvidaria. Mas aí é que tá o ponto. Vai ficar legal? Eu não sei. Pelo Lautner de Wolverine, eu já conheço alguns amigos meus que já torceram o bico quando eu contei essa história para eles, né? Tem no blog, tem lá uma notícia que eu coloquei. Inclusive, a fala do Jackman falando sobre isso, a possibilidade do Taylor Lautner ser o Wolverine jovem, né? Bem, eu acho que preferiria mil vezes ver o Taylor Lautner como Max Steel do que ver ele como Wolverine. Eu achava que o Jackman ou esqueceria essa parte do Wolverine jovem dentro da equipe do X-Men, coisa que não existe no quadrinho. O Wolverine, ele entrou nos X-Men, meu Deus. Eu acho que, se eu salvo engano, ele já era bem velho mesmo, já bem adulto, comecinho da década de 80, por aí. O Jim Lee fez uma nova, digamos, um novo recomeço na década de 90. Jim Lee fez uma série, depois que ele fez uma minissérie em 3 edições, em formato grande, também muito bonita, a capa que virava pôster, perfeita essa série. Depois ele fez outras histórias, ele assumiu por um tempo o título dos X-Men, o título das revistinhas pequenas, e ele conta lá uma história que tá o Wolverine num helicóptero, no Pássaro Negro, desculpa, junto com a Jubileu, e ele olhando pra cara da Jubileu e pensando, quem é esse pessoal, quem é essa galera, e a Jubileu pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? Ou seja, mostra como se fosse a primeira missão dele com os X-Men. E ele já castigado de tanto tempo, a gente conhece a história do Wolverine, sabe que ele é um cara que deve ter o quê? Eu acho que uns 200 anos por aí. Ele é de 1800, nasceu em 1800 ainda, né? Então, e mostrar ele jovem, adolescente, poxa, a adolescência do Wolverine, ninguém nem tem ideia direito como é que foi a história da adolescência do Wolverine. Conta-se que depois que ele saiu da casa dele, ele foi pro interior dos Estados Unidos, quase na fronteira com o Canadá, teve um problema com arroz, né? Quem já leu o quadrinho Os Origens, que saiu em 2000, né? Entre os anos 2000, eu não sei mais ou menos a época que saiu, né? Tem essa história, por isso que daí você entende o problema que o Wolverine tem com ruivas, né? Essa fixação que ele tem com ruivas, né? Primeiro foi a Rose, aí depois tem a história da Jean, tem a história da Mística também, que é ruiva, né? Então tem tudo isso, né? Então a adolescência do Wolverine praticamente é um ponto da história dele que, de certa forma, não tem grandes, né, influências, não tem grandes oscilações. O negócio da história do Wolverine mesmo é quando ele entra no projeto Arma X, é quando ele ganha um adamantio, é quando ele entra numa equipe militar, na Tropa Alpha, quando ele foge de lá, quando ele vai para Madripoor, que é a fase oriental do Wolverine, que realmente vai ser, talvez, futuramente, seja o próximo X-Men Origins, Wolverine 2, que vai ser essa fase de Madripoor, que pra mim foi a melhor fase do Wolverine, foi assim, são os quadrinhos, são as sequências de histórias, assim, praticamente ação em cima de ação, é porrada em cima de porrada, muito bom, que é quando o Wolverine se esconde na cidade oriental Madripoor, na pequena ilha de Madripoor, né, e que ele se passa a ser o caolho, né, é muito massa essa fase, que tem a Tigre, que ele fica ajudando a Tigre, né, muito bom mesmo, que ele tenta enfrentar o pessoal da Tentáculo, né, tem toda aquela coisa com a Aurico, né, com a mulher dele, com aquele clã Shida, e assim, é ótima essa fase, que vai ser filmado, espero que o Hugh Jackman consiga trabalhar bem esse roteiro, né, que ele veja os quadrinhos, que ele dê uma lida nessa história, que ele pesquise, né, converse com desenhistas, converse com editores, né, e filme uma boa história, porque é uma saga maravilhosa. Mas voltando ao assunto, Taylor Lautner de Wolverine, olha, gente, pra mim, não. Pois bem, gente, é isso aí. Então, por enquanto, até agora a gente só tem, assim, de novidades mesmo em relação a esses filmes de 2011, né? Vamos aguardar aí. Imagens pipocando aí na internet, né? Tem imagem já do Thor, ficou muito legal. O ator tá bem interessante mesmo, né? A roupa, o figurino, né? Vai sair logo, se eu não me engano, por março ou por maio de 2011, né? Então, vamos lá, vamos fazer as apostas, vamos ver como é que vai ficar. Comentem aí no blog, acessem www.halldosheróis.blogspot.com, né? Vamos lá, comenta, vamos lá, vamos dizer o que vocês acham, acho que eu estou totalmente errada, né? Eu gosto disso, gosto de participar, tá bom? Até lá, e espero o próximo vídeo. Beijo.